Você já foi assaltado? Você sente que sua vida não sai do lugar? De vez em quando acontece alguma coisa que tira aquele dinheiro seu que ia sobrar no final do mês? Provavelmente está acontecendo uma de três coisas na sua vida. O que eu vou te falar agora é com base na Bíblia. Então encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que está precisando. Segundo, eu não sou pastor nem nada do tipo. Eu nem tenho uma religião, então eu não vou tentar te converter a uma religião. Apenas a um estudo que eu fiz com base na Bíblia. E eu vou te provar o seguinte: tudo que acontece na nossa vida aponta para três coisas. A primeira, lei da semeadura, ou lei do retorno, como você preferir chamar. Eu vou te explicar cada uma delas. Segundo, maldição hereditária. Algo que seus pais, seus avós, seus bisavós, triavós fizeram que está recaindo sobre você. E terceiro, para glorificar o nome de Deus. Então a primeira, lei da semeadura. Vem para lá no meu computador. Vamos lá. Gálatas 6, 7 e 8. Com base em estudos meus. Comenta abaixo se você concorda ou não comigo. Não se deixe enganar, de Deus nada se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Beleza, que é o seguinte, aquilo que nós fazemos volta para a gente. Se você já foi assaltado, provavelmente você roubou alguma coisa antes. Tá? É como se você, isso com base em meditações que eu fiz nesse texto, é como se você estivesse segurando uma manivela com a sua cabeça embaixo daquelas guilhotinas, sabe? Que desce com tudo. E você estivesse girando a cada momento que você rouba alguma coisa. Que tipo de roubo é esse? Roubo da seguinte forma. Se você pega alguma coisa da sua empresa e você traz para sua casa, você sabe muito bem que isso é errado. Se você coloca um gato na tua luz, você está roubando. Se você assiste um filme pirata, futebol nesses sites pirata, você também está roubando, querendo ou não. E uma hora você vai ser cobrado. Isso vai contando no mundo espiritual até a hora que vem, desce a guilhotina no caso, e acontece alguma coisa. Ou você é roubado, ou o teu cachorro do nada fica doente, ou alguma coisa na sua casa quebra, e vai ter que ter ali um conserto, algo do tipo vai acontecer. Da mesma forma que se você fizer coisas boas, você também será recompensado. Então, se você não estiver evoluindo na sua vida, analise o que você está fazendo de errado e para, e comece a fazer o jeito certo. O problema é que dependendo do seu ambiente, nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Vamos supor que você seja um morador de uma favela. Favela, a maioria esmagadora, se não todos, não paga luz. Vive de gato. Se você ir lá e tirar o gato, começar a pagar a luz, e você abrir a sua boca para falar isso com alguém, você vai ser taxado de otário. É ou não é? Então é bom que se você tentar evoluir, evolua em silêncio, sem ficar falando para os outros o que você está fazendo. Segundo, maldição hereditária. Esse é um problema. Por quê? Porque está na parte lá do Êxodo, capítulo 20, do 5 ali e o 6. Só que é o seguinte, dependendo da versão da Bíblia que você lê, está de forma diferente. Vamos lá, estaria escrito assim, ó, visitarei a maldição até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Daqueles que me odeiam é uma coisa, Deus falando. Daqueles que me odeiam é uma coisa. Daqueles que me aborrecem, aí fica melhor a tradução, concorda? Vamos ver, está escrito aqui quais são as traduções, ó, NVI, ARA, NVT, mas enfim. Sou Deus zeloso, vamos ver, não se proste diante deles e nem lhes preste culto, no caso de imagens, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Daqueles que me odeiam, aborrecem e faço misericórdia, daqueles que me aborrecem. É isso que eu queria falar. Porque daqueles que me odeiam e me aborrecem, tem uma diferença bem grande. Então, visitarei a maldição até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Daqueles que aborrecem a Deus seria o quê? Daqueles que fazem alguma coisa que Deus não quer que seja feita. O bom da Bíblia é esse, que está exatamente claro aquilo que você tem que fazer e aquilo que você não tem que fazer. Aquilo que você tem que fazer para agradar a Deus e aquilo que você não pode fazer para aborrecer a Deus. Agora, aqueles que odeiam a Deus, como está na tradução da minha Bíblia, inclusive, tá? Aqueles que me odeiam, confunde muito. Então, infelizmente, tem essas diferenças de tradução. Daqueles que me odeiam seria você odiar a Deus. Daqueles que me aborrecem seria você fazer aquilo que não agrada a Deus. Então, como que você sabe que você, por exemplo, você não está fazendo nada de errado e está recaindo alguma coisa sobre você? Provavelmente é alguma maldição hereditária. E como que você faz? Depois que você fizer essa análise e tudo mais, esse é um pouco de problema, vamos dizer assim. Por quê? Você teria que fazer uma oração pedindo para Deus retirar a autoridade dos seus pais, seus avós, bisavós, triavós, de você. O problema é a autoridade espiritual. O problema é que se você fizer isso, ele não vai retirar somente a parte ruim, mas também as bênçãos
que eles venham a colocar sobre você. Por quê? Pelo seguinte, agora não vou me lembrar se foi Jacó ou se foi Esaú que queriam a bênção do pai. A bênção do pai e da mãe é muito importante, espiritualmente falando. Por quê? Porque se eles pegam e falam coisas boas de você, meu filho te abençoou que você fique rico, meu filho te abençoou que você tenha prosperidade, coisas do tipo, isso é excelente. O problema é que se eles falarem mal de você, ou se você for pai, mãe, e você também falar mal do seu filho, isso também vai recair sobre ele no mundo espiritual. Se você chamar seu filho de idiota ou coisa do tipo, ou de burro, eu não tive a intenção. Pois é, mas no mundo espiritual não existe isso de ter intenção ou não. Se você falar que você é bom em uma coisa, se você falar que você consegue fazer uma coisa, se você falar que você não consegue fazer uma coisa, você vai estar certo do mesmo jeito. Tá ok? Então fique atento a isso. Então, se você quiser retirar essa parte, você tem que fazer uma oração entendendo que você também vai retirar parte das bênçãos que eles vierem a colocar sobre você. Então, essa parte de Êxodo eu falei. Agora, para glorificar o nome de Deus, seria o seguinte: esse seria um pouco mais difícil de acontecer. João 9, 1 ao 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem, lei da semeadura, ou os pais? Maldição hereditária. Para que ele nascesse cego. Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Ou seja, glorificar o nome de Deus. Isso aqui era o seguinte, que Jesus foi lá e curou ele, para que as pessoas fossem acreditassem que, no caso de Jesus, ele foi enviado por Deus. Isso aí você pode ler depois na Bíblia. Mas enfim, ele pegou e nasceu cego, esse homem, apenas para isso, para essa parte. Então, outro texto, João 11, 3 ao 4. Mandaram-lhe, pois, essa aqui é a parte de Lázaro. Jesus deixou Lázaro morrer para depois ele ir lá ressuscitar ele, na frente de todo mundo, na frente de todos os judeus que estavam indo lá consolar as irmãs de Lázaro, para que eles já acreditassem que Jesus foi enviado por Deus. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, o Lázaro, no caso, está enfermo, aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Isso aqui é o seguinte, e esse é mais difícil de acontecer. Eu estava numa palestra uma vez que estava sendo discutido esses temas, e a garota falou na parte da lei da semeadura e na parte da maldição hereditária. Ela falou: não, mas o meu caso é o seguinte, eu fui afetada por pelaquela barragem de Brumadinho. Lá aquela questão lá da Vale, se eu não me engano, Vale do Rio Doce, que pegou e rompeu a barragem, enfim, levou ali muitas pessoas. E ela falou o seguinte, um tio dela pegou e pulou de um terraço, parece que foi um barulho ensurdecedor, ali ele ficou meio que desesperado, enfim, se jogou. Ela pegou e recebeu um dinheiro em que ela fundou o próprio negócio. Eu tentei achar, porque eu segui na época, eu lembro de ter seguido a página dela, ela falou que fundou uma confeitaria, não sei se era coisa de bolo no pote que ela estava vendendo, que ela estava ganhando algo em torno de 6 mil por mês. E aí foi conversado com ela, então, mas você não está percebendo o seguinte, antes você ganhava quanto? Ela falou que trabalhava ganhando, acho que, o salário de jovem aprendiz, e que agora estava ganhando isso. E se ela não estiver ganhando mais, né? Porque deve ter crescido mais o negócio dela, provavelmente. Ela falou que estava ganhando mais de 6 mil para ela, ainda tinha do lucro que ela tirava, no caso, que vinha para o bolso dela. O resto era para pagar impostos, enfim, funcionário e tudo mais. E ele falou, então, você não está percebendo que essa parte foi feita uma glória de Deus para você, em que te tirou de uma situação ali, de uma pobreza, vamos dizer assim, que ganhava menos, para uma situação mais confortável. E ela não estava conseguindo perceber isso. Depois que foi conversado isso com ela, que ela foi entender o que estava acontecendo. Para você que ficou aqui até o final, então, é o seguinte. Dica bônus. Primeiro, vai estudar a Bíblia, estuda a Bíblia, lê a Bíblia, não pega não, vamos estudar a Bíblia, vem um cara com um livro para poder te ajudar. Esse livro, provavelmente, ele está ali com base na religião dele para te levar para a crença dele. Estude a Bíblia em si. Segundo, dica bônus, doe seu dinheiro, doe parte do seu dinheiro. A Bíblia diz ali a parte dízimo e tudo mais, cara, na minha cabeça, isso aí não é doar para uma igreja. Eu pego e prefiro doar para instituições, algo do tipo. Faça isso e veja como que sua vida vai melhorar. Doe o que você quiser, 50, 100 reais, que você vai ver como você será recompensado. Bill Gates é bilionário, ateu, nunca doou para uma igreja, não que eu saiba. Pega e faz doações da sua fortuna dele, o dinheiro pegou e voltou. Por quê? Porque você está ativando um princípio divino, um princípio de pegar e fazer uma doação. Você vai doar, vai ajudar alguém que está precisando. Isso vai ser recompensado no mundo espiritual para você. Acredite em mim. O valor que estiver sobrando ali para você, você pega e doa. Eu dou de vez em quando ali 10% ou um pouquinho menos. Então, se o vídeo te ajudou, deixa o like e caminha aí para quem está precisando. Valeu? Tamo junto. Deus te abençoe.